Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato e obrigado a você pela presença em nossos encontros. Olhando para a liturgia de hoje, para começar, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 ao 16, e o salmo é o Salmo 117, entre parênteses, Salmo 118. Já expliquei sobre a tradução Septuaginta e a tradução judaica. O evangelho que nós vamos ler é João capítulo 20, versículo 19 ao 31, sem esquecer de citar a segunda leitura, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11a, depois versículo 12 ao 13 e, para concluir, 17 ao 19. A gente, durante essa semana, passamos aí um momento assim sem igual. Primeiro porque em nossa história temos aí a Páscoa de Papa Francisco, logo depois do domingo de Páscoa. E isso para a gente nos tocou profundamente. E a gente costuma dizer que Francisco, ele é ainda em nossa memória o bálsamo da igreja no século XXI. Nós precisávamos e precisamos de pessoas mais parecidas, ou melhor, como diz o outro, mais iguais a Francisco. Até porque Francisco olhava para o ser humano não a partir do seu pecado. E aí a gente lembra bem da prática de Jesus. Jesus nunca ficou olhando para as pessoas pensando no pecado da pessoa, sempre olhou para a pessoa como indivíduo. E Francisco sempre trouxe isso para a gente nas suas falas. E a gente entra nesse Domingo da Misericórdia, já fizemos reflexões sobre o Domingo da Misericórdia 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, está até lá em nosso canal, lá em nosso Facebook, tem um comentário nesse sentido. Todas as vezes que eu vou falar com vocês aqui, eu volto lá nos meus inscritos, né, e para dar uma olhada, se alguma coisa que eu falei ainda dá para aproveitar. E às vezes até alguma coisa dá para aproveitar. E a gente entra nesse Domingo da Misericórdia, lembrando, e aí ontem nós vivemos esse momento aí do sepultamento de Papa Francisco, e hoje a sua sepultura já está aberta para a visitação pública. E a gente entra nesse sentido lembrando que um comentarista numa das redes de televisão falava que depois de Francisco de Assis, agora nós teremos o Francisco de Roma, o misericordioso. Outra colega nossa falou que podemos também já pensar em Francisco como o Papa da Misericórdia, embora saibamos que a festa da Misericórdia ela nasce lá com o Papa João Paulo II. A festa da Misericórdia era uma experiência que João Paulo II traz para nós no sentido de nos fazermos mergulhar nesse mistério da misericórdia. Que a misericórdia que é você saber que nós não merecemos esse favor. Ontem eu explicava para uma amiga, né, a gente estava conversando por telefone, eu dizia que nós, eu, você, todos nós, somos indignos de receber tão grande prêmio que é a salvação eterna. Nós somos indignos. Jesus, ao chegar na casa, na comunidade apostólica, ele traz para nós uma reflexão bem prática. Ele deseja a paz. Uma paz, não a paz do cemitério, não a paz, como eu costumo dizer em outros encontros, não uma paz forçada, mas uma paz que nasce da experiência do Espírito Santo. E o interessante é que ele entra duas vezes. A primeira vez ele deseja a paz e a segunda vez, novamente, ele deseja a paz. E você tem aí Tomé. Diante da realidade do mundo moderno, onde tudo as pessoas querem ter prova, tudo as pessoas querem ter experiência, tudo as pessoas precisam uma fonte assim declarada, a gente vê claramente que para viver o reino de Deus precisamos simplesmente estarmos unidos. A comunidade apostólica reunida, ainda com medo, ainda vivendo uma experiência, e quando você tem medo você não está em paz, e Jesus entra com uma proposta magnífica, uma proposta de trazer a paz. Não uma paz, como eu disse, do cemitério. E a gente entra nesses tempos de pós-modernidade,
onde as pessoas, de um jeito ou de outro, né, vão caçando um jeito de tirar a paz um do outro, e vão provocando, seja os confrontos à direita e à esquerda, a olhar, né, para esse contexto que nós temos no Evangelho de hoje, que fala de Jesus ser o Senhor que produz a paz, o Senhor que traz a paz. E a gente vê cada vez mais cristãos preocupados em estar armado, estar equipado, estar pronto para a reação. E a gente, diante desse período onde tudo as pessoas têm que provar com A mais B, Tomé é esse cara. Tomé é esse camarada que tenta, de um jeito ou de outro, provocar a comunidade. Dizendo, olha, não tem como. Não tem como. Tomé, quando vem com essa proposta, com essa ousadia de Tomé, e essa ousadia de Tomé é uma ousadia que nós respeitamos, porque Tomé não deixa de ser apóstolo, ao contrário de Judas, ele duvida, ele questiona, mas não abandona a comunidade. Quantas vezes eu vi uma frase de um filme que a gente se questiona, onde eu falava isso também com uma pessoa, dizia isso, quantas vezes nós questionamos Deus devido às nossas escolhas? Não devido às escolhas de Deus, mas devido às nossas escolhas, devido às nossas escolhas, às vezes, erradas. Nós escolhemos errado e queremos que Deus resolva para a gente. Nós entramos, às vezes, em certas furadas e queremos dizer, olha, Deus, me tira dessa. E Tomé escolheu não estar na comunidade na hora da experiência do ressuscitado. Mas nunca é tarde para voltar, nunca é tarde para estar de volta na comunidade. E Tomé volta à comunidade e lá e questiona, não, só vou acreditar se eu ver. Quantas vezes nós pedimos uma prova, pedimos uma comprovação em relação àquilo que as pessoas nos contam? Eu lembro que um tempo atrás eu conversava com uma pessoa e narrava um fato, e a outra, eu não acredito em você. O evangelho que nós estamos lendo hoje é marcado por duas partes, ou melhor, por três partes. A primeira parte com a entrada, né, da comunidade reunida e Jesus entrando desejando na paz. A segunda parte é com Tomé, que diz que só acredita vendo. E a terceira parte com a chegada de Jesus. A comunidade apostólica, a comunidade de fé, a comunidade que se reúne aos domingos, a comunidade que prepara a sua liturgia, as suas orações, que vive período de conflito. E Jesus foi crucificado, né, numa manhã de sexta-feira. Quando a gente fala crucificado, foi condenado às 9 da manhã, carregou a sua cruz, foi crucificado às 12 horas e morreu pelas 3 horas da tarde. E todos souberam dessa notícia. Teve um caso de um soldado que transpassou o seu lado e nós temos a comprovação de que ele morreu de fato. E quando alguém vai dizer que Jesus voltou a viver, é meio complicado. Por isso, Tomé questiona. Mas Jesus, ao aparecer, traz para ele uma certeza. É preciso acreditar. Nós que estamos agora vivendo o luto de Papa Francisco, nós que estamos sentindo aí um pouco do vazio, eu particularmente, eu sempre dizia, quando Francisco se for, quem será o próximo na igreja? Pois Francisco representa para nós uma primavera. A gente se questiona o Cristo que nos envia ontem, no Evangelho de ontem, de Marcos, o Cristo que nos manda, o Cristo que nos impede a levarmos a paz. E aí o Evangelho fala, que o Jesus fala, aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados. E nós, às vezes, estamos mais preocupados em não perdoar o pecado do que perdoar o pecado. Uma das coisas mais interessantes que você pode ver, muitas das vezes, aqueles que exercem cargo de liderança estão preocupados em condenar. Quando, na verdade, o Domingo da Misericórdia tem a ver com isso. Ter misericórdia é você reconhecer que o outro não é pior do que você. Também não é melhor do que você.
A gente, quando vai olhar para a vida do outro e não analisa as nossas práticas, e reparemos bem, Jesus, quando ele aparece num ambiente fechado e ele traz um vento, vamos ver esse texto novamente, o vento que ele espalha e o vento não pode ser contido, no espaço fechado ele sai pelas brechas, e aí entramos em comunhão com o Papa Francisco, que tanto nos falou para termos uma igreja de portas abertas, uma igreja que vai além das fronteiras das quatro paredes. E nós, cristãos de diversas partes do mundo, que ontem acompanhamos pela internet, eu lá do ponto do ônibus, depois dentro do ônibus, comecei a acompanhar a liturgia às 5 horas da manhã, lá no trabalho, depois saí do trabalho e continuei acompanhando o translado de Francisco pelas ruas de Roma, de dentro do ônibus. E a gente vive essa certeza que Jesus ele ressuscita para nos trazer a paz. Não uma paz qualquer, não uma paz que nasce apenas da vontade do homem, da vontade humana, mas uma paz que nos toma, que nos fortalece, que nos faz sermos melhores uns para com os outros, que nos chama a testemunhar. Jesus dá ênfase em perdoar e não perdoar. Nós ficamos só com não perdoar. Esquecemos que se faz necessário praticarmos as obras e o gesto de misericórdia. Por isso hoje, o Domingo da Misericórdia, também proclamado por um outro Papa, Papa João Paulo II, nós olhamos para Francisco, olhamos para João Paulo II, olhamos para a igreja hoje. Eu particularmente vivi o luto de João Paulo II, vivendo o luto de Francisco. E a gente que tem uma vida eclesial sente-se como se faltasse algo. Nós sabemos que daqui a uns tempos elegeremos um novo Papa e nós acreditamos na força do Espírito Santo, ao contrário de uns e outros que ficam por aí teorizando. Ou nós acreditamos que a força do Espírito Santo que guia essa igreja é esse Espírito de Deus, ou nós não acreditamos? Por isso, acreditamos nessa força de ligar e desligar, confirmado na igreja, não ao padre, ao pastor, ao bispo, ao diácono, aos líderes, mas a toda a comunidade reunida. E eu vou parando por aqui. Já peço a você que deixe seu like. A gente convida você a participar da Festa da Misericórdia, participar das missas, das celebrações. Não deixemos de rezar pelo Papa Francisco, para que sua alma tenha um descanso eterno. Não deixemos de rezar para que a igreja, no processo eleitoral, possa escolher um Papa, não de acordo com os nossos desejos, com as nossas ideologias. Nós temos ideologia, mas de acordo com o coração de Deus, segundo o coração de Deus, para que esse Papa que vai ser eleito não seja dessa ou daquela linha, mas que busque a fidelidade. E aquilo que eu ouvia de um vaticanista, não é o sucessor de Francisco que nós queremos que seja eleito. Será eleito o sucessor de Pedro, pois todos os papas são sucessores de Pedro. Não existe essa de fulano sucede a ciclano. E todos eles têm essa missão de ser Pedro na igreja dos dias de hoje. E eu vou parar por aqui, peço a você que deixe seu like. Na verdade, estamos há um mês para completar 15 anos de canal no YouTube. Que Deus nos abençoe. Então se inscreva no canal, nos ajude a continuar produzindo. E lembrando, Francisco de Roma, o misericordioso, rogai por nós. Feliz Páscoa, ainda dá tempo. Eu sou Daniel Nonato.